Bem, pessoal, nesse segundo vídeo nós vamos falar sobre algumas variações mais comuns na aplicação das citações. A primeira delas é que até agora nós só vimos a aplicação da citação em trabalhos que só tem um único autor. Mas quando a gente tem vários autores num trabalho, como é que a gente vai fazer essa citação? Seja ela direta, indireta, ao longo do texto ou entre parênteses. Vamos a um exemplo. Observem esse trabalho aqui de autoria Gleiciane Souza, Gabriela Costa e Luiz Felipe Cândido. Como nós realizaríamos a citação desse trabalho? Foi publicado em 2019. Qual seria a ordem na citação que a gente vai colocar? Quem vem primeiro? Qual é o nome que vai ser colocado? Lembre-se, a norma informa que nós usamos o último sobrenome de cada autor. Nesse caso, nós temos Gleiciane C. M. de Souza, Gabriela R. de Costa, Luiz Felipe Cândido. Então, quem é que vem primeiro na nossa citação? Será que é por ordem alfabética? Será que é por ordem exposto no texto? A forma adequada é justamente aquela empregada pelos próprios autores no texto. Ou seja, vai vir primeiro Souza, depois Costa, depois Cândido, ao longo do texto ou fora do texto. Olha só como é que fica. Numa citação direta, nós iríamos colocar Souza, Costa e Cândido, o ano, a página do trecho que nós vamos extrair do trabalho e o trecho entre aspas. Ou o trecho entre aspas, Souza, Costa, Cândido. Aqui cabe um destaque importantíssimo. Os autores, quando vão para dentro do parêntese, eles são separados por ponto e vírgula. Nós temos que manter a ordem original dos autores, porque ela tem um significado, que não é simplesmente atribuir os nomes no trabalho. Quando a gente fala que Souza, Costa e Gabriela, a gente está dizendo primeiro autor, segundo autor e terceiro autor. E isso tem uma significação. Normalmente, o primeiro autor é aquele autor que gerou a ideia, que conduziu o trabalho, que teve uma maior participação, seguida, obviamente, de uma parceria de pesquisa em mesmo grau, ou de uma parceria de pesquisa numa condição de orientador. Nesse caso, eu estava como orientador do trabalho da Gleiciane e da Gabriela. Normalmente, o pesquisador sênior ou o pesquisador orientador entra como o último autor daquele trabalho. Nos trabalhos de TCC de vocês, caso vocês venham a publicar como artigos em periódicos ou congressos, vai vir o seu primeiro e depois do seu orientador. Lógico, na citação, você vai colocar o último sobrenome do seu orientador e o seu. Vamos a algumas outras variações. Olha um exemplo aqui quando a gente tem dois trabalhos, segundo Cicla e Tuttley, 1993, página 160. Isso aqui é uma citação direta. Olha uma citação com dois autores dentro do parênteses. Kaplan, ponto e vírgula, Norton. Ano, vírgula, página. São dois autores separados por ponto e vírgula. Olha um exemplo com três autores, igual o primeiro que a gente mostrou quando a gente construiu a citação com base na capa do trabalho da Gleiciane, Gabriela e Cândido. Para Neely, Gregory e Platts, ano, página. Então, é uma citação direta. Quando estão dentro dos parênteses, Neely, Gregory, Platts, separados por ponto e vírgula. Uma outra variação, pessoal, é quando a gente tem um trabalho com mais de três autores. Quando a gente tem mais de três autores, colocar todos os nomes no texto fica um pouco pedante, quebrado. Então, a gente vai utilizar a expressão et al, ponto, que é uma abreviatura de et ali. Sempre vai ter esse ponto, et al. Como é uma expressão de língua estrangeira, no caso latim, ela vai sempre vir em itálico, que significa e outros. Então, quando você tem quatro pessoas subscrevendo o trabalho, você só vai colocar o último sobrenome do primeiro autor associado à expressão e outros, ou seja, et al. Por exemplo,
por essa pluralidade de significados e usos, vírgula, Franco Santos et al. 2007 realizaram análise e aí conclui-se a informação. Nesse trabalho, pessoal, subscrevem os seguintes autores: Mônica Franco Santos, Mike Kennerly, Pietro Micheli, Verônica Martinez, Steve Mason, Bernard Marr, Dina Gray e Andrew Neely. 8 autores. Imagine você ter que falar, toda vez que citasse esse trabalho, o último sobrenome desses 8 autores. Tomaria tempo, espaço, numa coisa que não é tão relevante. Um segundo exemplo, agora nós vamos ver como é que se comporta o uso do et al. Dentro do parênteses. Cuidado, a forma et al. Ela vai sempre ficar em minúsculo, certo? Então, Jin et al., vírgula, 2013. Nesse trabalho, nós temos 1, 2, 3, 4 autores. Note-se, estamos falando de autores. Quando tivermos 4 pessoas, usa et al. 3, como no primeiro exemplo, não usa et al. Às vezes, um trabalho que a gente leu cita um trabalho muito relevante, mas muito antigo, que a gente, infelizmente, não teve acesso, por diversas razões. Pode ser que seja inacessível, não tenha na internet, enfim. Nesse caso, nós podemos utilizar a citação da citação, ou citado por, na expressão em latim, apud. O apud, pessoal, em primeira instância, ele deve ser evitado, porque a primeira impressão é que você teve, de certo modo, uma preguicinha de conseguir aquele trabalho original, uma preguicinha de ler o trabalho original. Afinal, se uma informação que você leu no outro trabalho é importante para o seu trabalho, por que não você explorar aquela informação no autor original? Vamos para os termos práticos. Imagine que eu tenha a seguinte citação. Fitzgerald et al., parêntese, 1991, Apud, Brignow e Ballantyne, 2006. O que é que essa citação ela me diz? Ela me diz que eu li o trabalho de Brignow e Ballantyne, que citou o trabalho de Fitzgerald, em 91. O ideal é que se busque o trabalho de Fitzgerald original. Por quê? Porque se você pegar uma citação em Brignow e Ballantyne indireta, você já vai estar pegando uma interpretação que esses autores fizeram de Fitzgerald. Então, quando você tem uma citação direta, no mínimo, você está evitando uma má interpretação. Mas, de todo modo, não usar do apud. Cuidado, o trabalho mais recente, ou seja, 2006 é mais recente que 91. Ele sempre vem na segunda parte. É muito comum você inverter. Brignow e Ballantyne 2006, Apud, Fitzgerald et al. 91. Isso é impossível. É impossível que um trabalho de 91 tenha citado um trabalho de 2006. Tenham sempre esse cuidado, caso precisem usar desse artifício que não é recomendado. Olha um segundo exemplo, em que nós temos o apud dentro do parêntese no final da informação. Moreira da Costa, que é o último sobrenome do autor, caixa alta. Et al., minúsculo, itálico, com um ponto, vírgula, ano, apud, Horta, Camanho e Moreira da Costa, 2010. Nesse caso, tivemos acesso ao trabalho de Horta, Camanho, Moreira da Costa, e não tivemos de Moreira da Costa, et al., 2007. Note-se, apud e et al., minúsculo e itálico, sempre. Quando uma informação ela foi obtida em diversos trabalhos, nós podemos enfatizá-la em nosso texto ao citar vários autores de vários trabalhos numa mesma citação. Quando assim a gente faz, a gente está destacando que aquela informação é muito relevante. Depois nós vamos voltar a esse assunto, porque também existe um limite, existe um cuidado especial. Você não vai dar uma informação simples
pequena e citar vários trabalhos, porque vai parecer que você quer encher linguiça, que você quer ganhar número de citações. Afinal, a gente sabe que se um trabalho é construído em cima de muitas citações, ele tende a ser um trabalho mais robusto. Por quê? Porque ele traz para a discussão diferentes perspectivas e análises de um determinado tema. Então, um fator de qualidade do trabalho a ser avaliado pelos examinadores será sempre o número de citações. Existem alguns autores que, por exemplo, Creswell, ele diz o seguinte: olha, se você não passou de uma dúzia de citações na primeira página do seu trabalho, você não tem um trabalho científico. Claro que é uma brincadeira, é uma provocação, no sentido de você ter um trabalho robusto. Quanto mais informações que você trouxer referenciada, melhor. Só que cuidado com os exageros. Depois nós vamos trabalhar essa questão na redação científica. Olha um exemplo. Nesse caso, nós temos dois trabalhos, Cook Davis 2002 e Toy Ogulana 2010, que contém a mesma informação. Então, como essa informação é importante para o meu trabalho e eu quero dar maior robustez, eu usei a citação com dois trabalhos. Note-se que os trabalhos que estão citados, eles também são separados por ponto e vírgula. Cook Davis, vírgula, 2002, ponto e vírgula, Tuyo, ponto e vírgula, Ogulana, 2010. Então, são dois trabalhos, três autores. Você vai poder identificar o número de trabalhos pela quantidade de anos dentro da citação, ok? E não confundir com o número de autores. Os autores e os trabalhos são separados por ponto e vírgula. Atenção, pessoal. Quando em uma mesma citação houver mais de um trabalho, eles vão ser ordenados alfabeticamente a partir do sobrenome do primeiro autor. Isso é regra da ABNT. Em algumas situações, indica-se, por exemplo, uma revista que seja ordenado por ano. Então, você tem que ter cuidado. Quando não há especificação, a priori, você vai sempre ordenar pela ordem alfabética. No exemplo anterior, Cook Davis 2002 veio antes de Tuyo Ogulana 2010, porque o C de Cook Davis ele precede o T de Toyo Ogulana. Então, tenha cuidado também com isso. Exemplo, Rustman e Wittig em 2013, Kagiogo, Cooper e Aquad 2001. Não veio Kagiogo, depois Rustman, por causa que o H vem antes do K. Às vezes, nós também citamos vários trabalhos de um mesmo autor. Nesse caso, quando os trabalhos tiverem sido publicados no mesmo ano, nós vamos ter que adicionar a letra A, B, C minúscula, associada ao ano daquele trabalho. Tantos trabalhos a gente precisar citar. Por exemplo, nesse caso, temos dois trabalhos. Chung, em 2013, publicou duas vezes sobre o mesmo assunto. Isso ocorre com grande frequência, pessoal. Afinal, pesquisadores eles vão desenvolvendo trabalhos numa mesma linha de pesquisa, sob diferentes pontos de vista, sobre diferentes casos, abordagens, mas dentro de uma tradição ali que ele gostaria de pesquisar, que ele tem acumulação de conhecimento para que possa ser mais produtivo naquele campo. Professor, e quem é que vai vir com A ou B? Quem vier citado primeiro vai aparecer o A, quem vier citado depois vai aparecer o B. Essa mesma informação vai ser apresentada na seção de referências. Depois, cada um desses trabalhos, nós vamos colocar a referência para que a pessoa possa ter acesso àquela fonte. Quando os trabalhos não tiverem sido publicados no mesmo ano, não há alteração, a menos que os vários trabalhos sejam citados juntos. Nesse caso, nós vamos separar os anos em ordem crescente, usando uma vírgula. Por exemplo, Nelly et al., que é o primeiro autor, e outros, nesse caso, no mínimo, mais três, porque é para ter quatro autores, que publicou em 95, 97 e 2000. Para que a gente faz isso? Para que não seja necessário a gente fazer. Para Nelly et al., 95, aí fecha o parênteses, Nelly et al., 97 e Nelly et al., 2000. Não precisa fazer isso. Você pode condensar
novamente para que nós possamos deixar o texto mais limpo e mais fluido possível. Da mesma forma, vamos fazer se a gente colocar como uma citação dentro do parêntese no final, ok?